Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui nesse terceiro encontro, nesse terceiro dia de palestras do Direito à Live. Nós temos a honra aqui de receber o palestrante da noite de hoje, nesse evento que é um evento interinstitucional, um evento que começou numa proposta de uma palestra e foi crescendo, os professores se voluntariando, aceitando os convites, e estamos percebendo que os alunos, o feedback dos alunos dos participantes, dos ouvintes, está formidável, e esse evento é um evento interinstitucional, em que temos aí a Faculdade CEUP, Faculdade FAET, a Universidade Estadual do Piauí, temos também a Enjures, o Conect Jus e o Instituto Melhore aqui fazendo a transmissão e também a emissão de certificados, todos de forma gratuita, para aqueles que se inscreveram e que estão aqui nos acompanhando em cada dia de palestras. E a palestra de hoje nós temos como convidado, que nos enche de muito prazer e orgulho. Nós temos aqui o professor Enio Salles Cavalcante Vinheira. Ele é formado em Direito pela Universidade Estadual do Piauí, é especialista em Direito Tributário, ele é professor do ensino superior há bastante tempo, é advogado, ele também tem muita experiência em cursos de especialização em diversas áreas aqui na cidade, é um professor bastante conhecido, você olha assim, acha ele jovem, mas ele tem uma bagagem jurídica inversamente à idade que possui. E, professor Enio, é um prazer, não vou mais tomar seu tempo, fique à vontade, pode assumir aqui a palestra. Boa palestra a Muito todos. obrigado, professor André Luiz. É uma honra para mim receber esse convite. Primeiramente, queria saudar a todos, muito boa noite, a quem nos assiste, boa noite, professor André Luiz, e também ressaltar o quão louvável é a iniciativa desse evento interinstitucional, e dessa preocupação em a gente disseminar conhecimento em um momento complicado como esse, É mais do que louvável essa iniciativa da Faculdade FAET, da Faculdade CEUP, da Universidade Estadual do Piauí, da Enjures, da Conect Jus e do Instituto Melhore. Bom, boa noite a todos. Sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos de maneira o mais informal possível. A ideia é que a gente tenha um bate-papo aqui sobre esse tema que é extremamente interessante, que não é um tema novo, mas é um tema meio que foi objeto de retomada por conta dessa readaptação do tecido social no que tange à popularização do acesso à internet e a eternização dos dados que circulam na rede. A gente percebe que hoje, para você se livrar, às vezes, de uma informação que foi colocada num site, numa rede social, é bastante complicado, e exatamente por isso o tema do direito ao esquecimento ganhou bastante relevância nos últimos anos. A gente percebe que a abordagem inicial do direito ao esquecimento, ela tem muita relação com o direito penal e com o processo penal. A seara penal foi o nicho onde nasceu o direito ao esquecimento, mas que hoje, inclusive tem uma repercussão geral, eu vou falar sobre isso mais tarde, mas já vou adiantando, tem uma repercussão geral reconhecida no Supremo para ser julgada aí nas próximas semanas, era para ser julgado dia 30 de setembro, mas aí acabou não acontecendo, sobre a possibilidade de se invocar a tese do direito ao esquecimento em seara civil. Não existe essa celeuma no STJ, o STJ entende isso tranquilamente, mas no Supremo Tribunal Federal vai haver essa discussão, mas eu acho, sinceramente, pouquíssimo provável que haja um entendimento da Corte Suprema no sentido de inadmissibilidade. Sinceramente, eu acho muito pouco provável. Se o recorrente vai conseguir invocar no caso concreto, eu não sei, porque já houve um indeferimento no STJ, já houve o não provimento do recurso. Então, se o STF vai endossar o que o STJ disse,
com relação ao caso específico, essa é uma questão que a gente tem que aguardar. Mas com relação à questão mais genérica, né, que é a admissibilidade ou não da invocação da tese do direito ao esquecimento em seara civil, eu honestamente acho pouco provável que isso não aconteça. Eu acho que eles vão sim entender pela admissibilidade. Pessoal, como é que nós vamos dividir a nossa conversa aqui hoje? Eu vou dividir essa conversa basicamente em 3 partes. A primeira parte a gente vai ver alguns precedentes históricos dessa teoria do direito ao esquecimento, como foi que esse direito ao esquecimento foi plasmado, lembrando, né, que essa é uma construção doutrinária e jurisprudencial, certo? Você não vai encontrar essa expressão ipsis literis no ordenamento jurídico nacional, mas você encontra alguns dispositivos de lei que embasam a existência do direito ao esquecimento. Eu posso citar aqui como principais exemplos, o inciso 10 do artigo 5º da Constituição e o artigo 21 do Código Civil de 2002. Vamos ler aqui rapidinho, eu vou separar para mostrar para vocês, e aí a gente vai lendo conjuntamente. Só um minuto. Olha aqui, pessoal, só um minutinho. Olha a Constituição. Nós estamos no artigo 5º da Constituição. Olha o caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Olha só o inciso 10, pessoal. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Esse inciso é peremptório, é explícito, é claríssimo, é autoexplicativo, no sentido de que o direito à intimidade e à vida privada é um direito fundamental. Isso é inegável. No mesmo sentido, a gente pode dar uma olhada no artigo 21 do Código Civil. Olha aqui, pessoal. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Então, tanto a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 10, quanto o Código Civil no artigo 21 deixam muito claros, os diplomas legislativos são claríssimos, no sentido de que o direito à intimidade e o direito à vida privada são indiscutivelmente direitos fundamentais que merecem proteção jurídica. A questão, pessoal, no direito ao esquecimento é que a gente tem um conflito de normas, ou pelo menos a necessidade de uma ponderação de direitos que se chocam nessa situação. Em resumo, no direito ao esquecimento, você tem de um lado a vida privada e a privacidade, a intimidade da pessoa, nesses dispositivos que a gente leu, e do outro lado você tem o direito à informação, que também é um direito fundamental. No fim das contas, o parâmetro que foi criado pelo STJ para invocação ou não invocação bem-sucedida do direito ao esquecimento é: existe interesse atual nessa informação? Existe interesse público nessa informação? Existe alguma relevância social de que essa informação seja partilhada por todos? Se a resposta for sim, muito possivelmente, a tese do direito ao esquecimento tende a sobressair em detrimento do direito público à informação. Se a resposta para essa pergunta de relevância social da informação, de interesse atual na informação, for negativa, pelo menos em princípio, a tendência é de que a decisão seja no sentido de resguardar o direito público à informação, ou o direito, se a resposta for não, se não houver interesse, né, a gente não vai pensar em interesse público e a gente vai salvaguardar a teoria do direito ao esquecimento. Então, só para ficar mais claro, vou repetir. A pergunta que se faz, nos termos da jurisprudência do STJ atual, é a seguinte: existe interesse atual na informação? Existe interesse social de que essa informação seja partilhada pelo corpo social? Se a resposta for sim, o direito ao esquecimento tende a não sobressair e o interesse público, a informação, tende a sobressair nesse caso. Se a resposta for não, se não houver interesse público, a tendência da decisão judicial é o contrário. É que você guarde a privacidade e a vida privada e não pense no interesse público, já que não há relevância social na informação. Tudo bem? Então, estou fazendo um resuminho bem rápido do que a gente vai ver
nos 3 julgados, né, nos 3 paradigmas de julgamento no STJ sobre a questão. Mas antes de a gente adentrar esse tópico e falar mais especificamente do que o STJ decidiu, a gente vai conversar um pouquinho sobre 2 precedentes históricos dessa teoria e de como essa teoria foi invocada lá na raiz, tá? Vamos lá, pessoal. O que acontece? O caso paradigmático, o leading case, que traz a criação da tese do direito ao esquecimento, é o caso Lebar. O caso Lebar é um julgamento da Corte Constitucional Alemã. É um julgamento do Tribunal Constitucional Alemão. E eu vou explicar para vocês o contexto fático e depois explico para vocês o que aconteceu e quais foram as razões jurídicas que levaram o Tribunal Constitucional Alemão a criar a teoria do direito ao esquecimento. Preste atenção. Existe um caso muito notório chamado de caso dos assassinos dos soldados de Lebar. Em 1969, pessoal, 4 soldados alemães foram mortos na cidade de Lebar. Tá? O que ocorre? Depois que houve a persecução penal, o processo se instaurou, haviam 3 réus. Desses 3 réus, 2 foram condenados à prisão perpétua e um foi condenado a 6 anos de prisão. Muito bem. Esse que foi condenado a 6 anos de prisão, cumpriu a pena, tudo bem e tal. E aí, em 1996, um programa de TV decidiu resgatar o caso dos assassinos dos soldados da cidade de Lebar. E aí ele trazia fotos, o nome do sujeito, havia inclusive uma conotação pejorativa, uma insinuação de que talvez aquele sujeito fosse homossexual, numa tentativa de meio que denegrir a imagem do sujeito. E aí, vendo isso, que essa série documental estava em vias de ser exposta, o sujeito entrou com uma ação inibitória, pedindo para que o caso não fosse ao ar, para que o documentário não fosse ao ar. E a tese básica para defender isso, pessoal, era de que a imprensa não pode explorar por tempo ilimitado a pessoa do criminoso e a sua vida privada. Ou seja, eu não posso ficar eternamente estigmatizado por aquilo que, inclusive, eu já paguei nos termos da legislação vigente. O grande ponto é esse. Chega numa determinada situação em que eu não tenho mais que ser lembrado por aquilo. Até porque uma das grandes diretrizes do processo penal é fazer com que o cumprimento da pena possa ensejar a ressocialização, né? Então, o direito de ser deixado para trás, o direito de ser esquecido, né? O direito ao esquecimento, o direito de estar só, né? Ele precisa eventualmente ser invocado para que o sujeito possa eventualmente efetivar a sua ressocialização. Nesse caso, o pedido do sujeito não era só para mudar o documentário. O pedido do sujeito era ainda mais contundente. O pedido dele era para que não fosse exibido o documentário. Pois muito bem, nesse caso, o Tribunal Constitucional Alemão entendeu que não havia interesse atual naquela informação, que já tinha passado bastante tempo. Como havia essa inexistência, como havia essa falta de interesse atual, o Tribunal Constitucional Alemão proibiu a publicação. Entendendo, nesse caso, que haveria uma proteção da personalidade em detrimento da liberdade de informação. Por quê, pessoal? Lembra daquele resuminho que a gente fez no início? Por que houve a proteção da intimidade em detrimento da liberdade de informação? Porque não havia interesse atual naquela informação. Não existia interesse social de partilhar aquela informação em específico. Se não havia interesse social de partilhar aquela informação em específico, a decisão judicial vai tender a prevalecer o direito ao esquecimento em detrimento da liberdade de informação. Lembrando, pessoal, aqui a gente precisa analisar o princípio da proporcionalidade, analisar o que se perde, o que se ganha dentro da decisão judicial, para a gente poder decidir no caso concreto. Tá? Não dá para ter uma fórmula perfeita e acabada para decidir quando o direito ao esquecimento prevalece sobre a liberdade de informação e sobre quando ele não permanece. O parâmetro mais próximo de confiável que a gente tem é esse, a existência ou não de interesse atual na informação. Mas esse não é o único, existem vários outros e, mais uma vez, a decisão é casuística, tá bem? Lembrem lá, pessoal, da anatomia do princípio da proporcionalidade, né?
A proporcionalidade ela é formada de 3 máximas parciais, segundo o Supremo. Ela tem que ser adequada, necessária e razoável. Né? E quando a gente fala de razoabilidade dos termos da jurisprudência do Supremo quando eu decido para esse lado, eu estou mais beneficiando do que prejudicando. Se eu decido para esse lado, eu estou mais beneficiando do que prejudicando. Ou seja, falando isso em português de arquibancada, a decisão judicial precisa ter um custo-benefício bom. Ela tem que produzir mais benefícios do que malefícios. Ou seja, você está protegendo a liberdade de informação em grande monta e diminuindo em pouco a intimidade? Beleza. Você está protegendo em grande monta a intimidade e a vida privada e está diminuindo em pouca monta a liberdade de informação? Beleza também. Ou seja, a gente tem que procurar uma decisão judicial que seja razoável, que o custo-benefício dela seja bom. Esses são os parâmetros básicos que a gente tem para poder olhar para uma situação de eventual invocação do direito ao esquecimento e aí decidir qual dos dois, por que caminho a gente vai. Tudo bem? Ótimo, pessoal. Então é isso. Esse é o primeiro precedente histórico. A decisão foi, a emissora foi proibida de exibir o documentário. Tranquilo? O segundo precedente histórico que eu vou trazer para vocês, ele é um pouquinho posterior, ele é do ano de 1983 e é um precedente francês, citado pelo jurista belga François Rost, no livro dele chamado O Tempo do Direito, né? Em que ele vai fazer lá uma relação de temperança e justiça. É um livro bastante interessante. Nesse livro, o professor François Rost cita um excerto, né, do Tribunal de Última Instância de Paris, de 1983, falando sobre o direito ao esquecimento. E eu vou ler aqui para vocês. Mas basicamente foi o que a gente falou até agora. Olha só, preste atenção. O que disse o Tribunal de Paris de 83 sobre o direito ao esquecimento? Ele disse o seguinte: qualquer pessoa que se tenha envolvido em acontecimentos públicos que, com o passar do tempo, reivindicar o direito ao esquecimento, é possível. Ela pode. A lembrança desses acontecimentos e do papel que ela possa ter desempenhado é ilegítima se não for fundada, olha só, se não for fundada nas necessidades da história ou se for de natureza a ferir a sua sensibilidade. Inclusive aos jornalistas, perdão, que deve igualmente beneficiar a todos, inclusive aos condenados que pagaram sua dívida para com a sociedade e tentam reinserir-se nela. Então, mais uma vez, se não há interesse da história, essa expressão é uma expressão menos exata em termos terminológicos, mas quando ele fala em interesse da história, ele está falando em interesse social. Ele está falando em interesse atual daquela informação, ela tem relevância social. A gente precisa discutir aquilo, é uma discussão válida ou não, é mera curiosidade, certo? É exatamente isso que diz o tribunal francês, nos mesmos termos do que diz o Tribunal Constitucional alemão, nos mesmos termos do que disse o STJ, inclusive em abril desse ano, para um caso que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, essas pessoas, são as balizas que você precisa arbitrar para entender se o direito ao esquecimento, a depender do caso concreto, se sobressai ou não em comparação com a liberdade de informação. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, esses são os dois precedentes históricos básicos sobre o direito ao esquecimento, ok? Como eu já adiantei no início, por que essa discussão, que não é nova, já que eu estou citando caso de 1969, eu estou citando um julgado francês de 1983, tem 40 anos, esse segundo, que é o mais recente dos dois, né? Por que esse tema foi retomado, pessoal? Porque essa urgência de se garantir o direito a se esquecer das coisas, ela ganhou muita proeminência, ela ganhou muito destaque com, basicamente, a eternização dos dados que circulam na rede. Imagine, por exemplo, uma pessoa que é exposta por conta de um vídeo íntimo na internet. Como é que essa pessoa consegue se livrar disso? A depender da circunstância, beira o impossível, né? A Daniela Sicarelli, aquela atriz, passou por uma tortura, um suplício para conseguir tirar da internet um vídeo em que ela estava, né, num amor tórrido com um namorado, um marido, não sei, numa praia,
E foi uma confusão para ela conseguir tirar, porque é realmente muito difícil. Porque depois que alguém disponibiliza isso, alguém coloca no HD, num pendrive e pronto. Você já tem um registro físico da coisa. É fácil você passar de um para o outro. Então é muito complicado. Exatamente por isso é que o direito ao esquecimento ganha muita proeminência, ganha muita importância nesse cenário em que a vida das pessoas acontece nas redes sociais, né? Inclusive, a gente percebe que isso tem afetado as relações humanas, né? Muita gente fala que hoje a capacidade que as pessoas têm de interagir e de trocar experiências começa a ser prejudicada pelo uso, né, em demasia das redes sociais. Então, nesse contexto de popularização do acesso à internet, dessa eternização dos dados na rede, a conversa sobre o direito ao esquecimento ganha muita importância. E, atenta a essa realidade, o Conselho da Assembleia Federal, quando fez a 6ª Jornada de Direito Civil, editou o enunciado 531, que a gente vai ler agora. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês lerem junto comigo. Olha só, pessoal. Cadê? Olha aqui, ó. 6ª Jornada de Direito Civil, ministro Rui Rosário de Aguiar. Olha aqui o número 531. Olha o enunciado, pessoal. A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação. Por que sociedade da informação? Porque hoje os dados eles fluem livremente. Como eu falei para vocês hoje, às vezes informações pouco abonadoras se eternizam, né? Tá aí os memes que não deixam nada morrer, né? Tudo vira meme hoje, né? Então, na sociedade da informação, a tutela da dignidade da pessoa humana inclui o direito ao esquecimento. Olha a justificativa ao denunciado, pessoal. Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm se acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem histórica no campo das condenações criminais, como a gente viu anteriormente lá no caso Lebas, tá? Surge como parcela importante do direito do ex-detento à ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade com que são lembrados. Então, é muito importante, pessoal, que a gente invoque o direito ao esquecimento com muito cuidado, com muita ponderação, porque ele é inegavelmente uma mitigação, a depender do caso severa, do direito público de informação. Você já imaginou se um político com condenação transitada em julgado, que cumpre pena agora, e que ainda não conseguiu ressarcir o erário, entrasse com um pedido de invocação do direito ao esquecimento? Será se faz sentido isso? É óbvio que não. É com muito cuidado que a tese do direito ao esquecimento precisa ser analisada para que o uso dela não seja banalizado. Ela é uma tese importante, ela é uma construção importante e ela configura um instrumento de salvaguarda de direitos fundamentais básicos. Mas, mais uma vez, o cuidado para que essa utilização não banalize e não fira outros direitos também é igualmente importante. Tudo bem, pessoal? Então, o que é que vimos até agora? Vimos um conceito básico de direito ao esquecimento, que nada mais é do que uma tese doutrinária e jurisprudencial, que mostra o conflito fático entre o direito à liberdade, à intimidade, à vida privada e à dignidade da pessoa humana, e de um outro lado a gente tem o direito da informação ao público, o direito público de se informar e de discutir as questões socialmente relevantes. Né? Como eu falei para vocês, a gente aplica aqui, nos termos da doutrina de Robert Alexy, a ponderação de interesses para decidir, dentro do caso concreto, naquelas circunstâncias específicas, qual direito fundamental vai ter que prevalecer para aquele caso. Tá bem? Precisa ficar claro que as decisões são casuísticas, tá certo? Porque as circunstâncias podem mudar completamente de um caso para o outro. Como nós vamos ver que na jurisprudência recente do STJ, tem casos concedendo e tem casos denegando, tem casos admitindo e tem casos não admitindo. Tá bem? Tranquilo? Vamos continuar, pessoal. Então, esse era o primeiro bloco da nossa discussão, que era um conceito básico do que seria o direito ao esquecimento e esses dois precedentes históricos, né? O precedente alemão e o precedente francês, ambos em seara penal, tá? Ambos em seara penal. Mais uma vez, a discussão do Supremo desse mês, se vocês procurarem matéria aí do dia 2 de outubro, vocês encontram, tá? Do dia 30 de setembro também,
falando sobre a repercussão geral do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da invocação da tese do direito ao esquecimento em seara cível. Mais uma vez, o meu palpite, e é só palpite, tem natureza jurídica de coisa nenhuma, mas o meu palpite honesto, sincero, é de que o STF vai admitir a tese do direito ao esquecimento em seara cível, porque o STJ fez isso também sem discutir muito, né? E na minha concepção, acertadamente. Terminamos o nosso primeiro bloco, minha gente. Vamos para o segundo. Nesse segundo bloco da nossa discussão, a gente vai analisar alguns casos específicos e relativamente recentes na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admitindo ou não a figura da tese do direito ao esquecimento. Tranquilo, pessoal? Então, eu vou separar aqui, basicamente, 3 casos. 2 deles nós vamos analisar em conjunto, porque os 2 têm a mesma relatoria, certo? São casos de 2013, da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. Os 2 RESPs são, anotem aí os números, por favor, para vocês fazerem uma procura, uma busca futura se quiserem. São 2 RESPs, tá? 2 recursos especiais. Anotem os 2 números, por favor. O primeiro é 1.335.153 do Rio de Janeiro. Os 2 são do Rio de Janeiro, porque os 2 são contra a Globo, tá? 1.335.153 do Rio de Janeiro. Repetindo, RESP 1335153/RJ. Ok, pessoal? Esse é o primeiro, tá? Já nós vamos discutir que caso trata desse RESP e qual é o caso do outro, tá bem? Vamos para o segundo. RESP 1.334.097, também do Rio de Janeiro. Repetindo, RESP 1.334.097 do Rio de Janeiro. Como eu falei, tem um terceiro. Mas nós vamos analisar esses 2 primeiramente, porque esses 2 são da mesma relatoria, a gente percebe que o entendimento é bem parecido, a ratio decidente é bem parecida, vamos ver que a decisão não é, mas a ratio é bem parecida. Ou seja, as razões da decisão são bem parecidas. Tá bem, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Esse 1.335.153 do Rio de Janeiro é conhecido como caso Aida Cury. Aida Cury. Aida é a Cury, né? É uma moça que foi brutalmente assassinada em 1958. Esse caso, pessoal, que foi parar no Supremo, lembra que eu falei para vocês da notícia do dia 2 de outubro? É esse caso aqui. Por quê? Porque a decisão do STJ não agradou a família, e os irmãos dela, mais especificamente, porque são os irmãos dos recorrentes, procuraram o Supremo, e é essa repercussão geral que está lá reconhecida. Então, nós vamos pegar um gancho aqui, eu vou tratar primeiro do outro caso, já que dá para a gente juntar tudo aqui. Beleza? O outro caso, pessoal, que é o caso do RESP 1.334.097, é o caso da chacina na Candelária. Para quem não lembra, o caso da chacina da Candelária é uma violação grotesca dos direitos humanos. Aconteceu em 1993, na cidade do Rio de Janeiro, na igreja da Candelária. Tinha um grupo de crianças dormindo na escadaria, no meio da madrugada, e aí chega um grupo de policiais e fuzila essas crianças. Isso virou notícia no mundo inteiro, porque, óbvio, esse é abjeto, grotesco, absurdo. Vamos lá, vamos tratar desse primeiro caso, eu vou contar as circunstâncias fáticas para vocês, e aí nós vamos entender como foi a decisão nesse caso, tá bem? Então, o primeiro caso que nós vamos analisar é o caso do RESP 1.334.097, como eu disse para vocês, o caso da chacina da Candelária. Presta atenção, pessoal. Esse caso, como eu falei para vocês, tem repercussão internacional, é uma violação grotesca de direitos humanos básicos, beleza. O caso, houve a persecução penal, existiu uma série de acusados, e dentro dessa série de acusados, um dos sujeitos, um dos réus, foi absolvido. Ok? Muito bem. Anos depois, já do processo transitado julgado, o cara tinha sido absolvido. Você imagina que o sujeito que mora na cidade do Rio de Janeiro e foi acusado de participar da chacina da Candelária não deve ser a criatura mais querida na vizinhança dele. É óbvio. Tudo que esse cara quer esquecer isso para que ele possa viver. E outro camarada foi absolvido. Ora, se o 768 do Código de Processo Penal diz que o sujeito que cumpre a pena e todos as eventuais consequências da pena, todos os efeitos penais da condenação, ele tem o direito de tirar da certidão de antecedentes aquela situação. Se com o condenado acontece isso, você imagina com o sujeito que foi absolvido.
né? Então, o que esse sujeito tentou pedir para o STJ não era nada de absurdo, né? Porque o que acontece, pessoal? A Globo, vários anos depois, se eu não estiver enganado, em 2006, a Globo tinha um programa chamado Linha Direta, com Marcelo Rezende, aquele jornalista que faleceu depois de câncer, tem pouco tempo, acho que uns 2 anos, né? E ele queria trazer, né? Porque o foco do programa era esse, era rememorar, era trazer à discussão casos bárbaros, notórios, né? Era um programa de caráter policial, né, que passava na Globo à noite. E aí eles mencionam expressamente o nome do sujeito quando falam da chacina da Candelária. E aí, obviamente, que o sujeito entrou com uma ação de indenização, pedindo exatamente isso. Pelo amor de Deus, me esqueçam. Eu tenho o direito de viver em paz, depois de responder um processo penal e ser absolvido. Se o condenado tem, imagine eu. Esse era o pedido do sujeito. O que ele queria era paz, anonimato e privacidade. Pois muito bem. A ratio decidendi foi exatamente o que eu falei para vocês agora há pouco, né? O programa pode ser exibido, pessoal, lembra lá do exemplo alemão. No caso lá do alemão, dos assassinos, do assassinato dos soldados de Lebá, o programa foi ao ar? Nós vimos que o programa não foi ao ar. O que o STJ fez dessa vez? O STJ entende que discutir a chacina da Candelária é importante, porque aquele é um caso que precisa ser rememorado e discutido para que ele nunca mais aconteça. Então é evidente que existe interesse social na discussão de uma violação grotesca e abjeta de direitos humanos. É evidente que esse caso precisa ser discutido. Mas espera aí, a gente precisa discutir esse caso sem ferir a privacidade, a vida, a honra objetiva, né, de um sujeito que foi processado e absolvido. E aí o que faz o STJ? Na minha concepção, acertadamente, o STJ decide pela exibição do programa, mas aí pede para que a fotografia do interessado seja tirada, pede para que a menção a ele seja tirada, e aí usa, pessoal, exatamente o artigo que eu falei para vocês agora há pouco, o 748 do Código de Processo Penal. Quer dizer, se o acusado, depois de cumprir todos os efeitos da sentença penal condenatória, tem direito de se ver resguardado, por que não alguém que foi absolvido? Então, se a legislação permite o mais, é óbvio que o menos tem que acontecer, mesmo que não haja previsão expressa, né? Mas isso pode ser depreendido de direitos fundamentais básicos. Então, a decisão, no fim das contas, foi: considerando que, nesse caso, não havia nenhum interesse social em expor aquele sujeito, de que ele respondeu a um processo penal e foi absolvido, ele tinha direito à paz, ele tinha o direito de ser deixado para trás, ele tinha o direito de ser esquecido, ele tinha direito à privacidade, ele tinha direito ao anonimato. E aí, nesse caso, a Rede Globo foi condenada a uma indenização porque houve uma violação do direito ao esquecimento. Perfeito, pessoal? Por quê? Porque não havia interesse social em expor aquele sujeito. Principalmente porque o judiciário já havia se manifestado no sentido de que ele não era culpado pela situação. Ok? Esse é o primeiro caso. Agora vamos para o segundo caso, que é um caso um pouquinho mais espinhoso, tanto que foi parar no STF, que é o caso Aida Cury. Como eu expliquei para vocês, a Aida Cury foi um caso que também causou muita repercussão, muita revolta, porque a Aida Cury era uma jovem que foi abusada sexualmente e foi morta em 1958, certo? O que acontece? Mais uma vez, o Linha Direta decide rememorar esse crime, porque é um crime bárbaro, é um crime notório, é um crime que ainda está no ideário da população, mesmo depois de tanto tempo, né? E aí, mais uma vez, houve o ajuizamento de uma ação de indenização pelos irmãos dela, dizendo que ela tinha o direito ao esquecimento e que aquela chaga que estava tentando ser fechada na família não precisava ser aberta novamente, porque era muito doloroso ter que lidar com aquele fato de novo, certo? O que acontece, pessoal? Aqui, os argumentos que a gente utilizou até agora, tanto na Alemanha, quanto na França, quanto aquele resuminho que eu fiz para vocês, vão ser utilizados. Lembra, há interesse atual na divulgação da informação? Há interesse social de discutir esse tema? Esse caso, ele reverbera na sociedade? Será se é válido a gente trazer essa discussão? Ou será se é só curiosidade de programa policial? Nesse caso, no caso aí da Cury em específico, o STJ entendeu que se tratava de um fato histórico.
E aí é interessante o que o ministro Luiz Felipe Salomão diz na decisão, porque ele cita outros casos para tentar ilustrar como não dá para falar do caso Aida Cury sem usar o nome. E aí o ministro Luiz Felipe Salomão diz: como é que a gente tem condição de discutir, por exemplo, o caso do assassinato covarde de Dorothy Stang, sem citar a pessoa de Dorothy Stang? Como é que a gente consegue discutir o arremedo patético de suicídio de Vladimir Herzog nos porões da ditadura, sem usar o nome de Vladimir Herzog? Não dá para falar do caso sem a pessoa. E aí o Luiz Felipe Salomão diz: esse é um caso de fato histórico. Sendo caso de fato histórico, há interesse social na discussão de um crime movimentado por misoginia absurda, para que ela não aconteça. Existe interesse social nessa discussão. E assim sendo, a indenização não foi devida aos irmãos, porque por ser um fato histórico, não dá para falar do caso Vladimir Herzog sem falar no nome Vladimir Herzog. Não dá para falar no caso Dorothy Stang sem usar o nome Dorothy Stang. E não dá para falar no caso Aida Cury sem usar o nome Aida Cury. Disse o STJ, nessa decisão, que indeferiu o pedido de invocação do direito ao esquecimento pelos irmãos de Aida Cury. Disse o seguinte: o direito ao esquecimento, que ora se reconhece para todos, ofensor e ofendidos, não alcança o caso dos autos, ou seja, não alcança o caso da Aida Cury, ou seja, não vale a tese do direito ao esquecimento nesse caso. Pode ser que ele valha para o ofensor, pode ser que ele valha para um ofendido, mas nesse caso não vale. E não vale por quê? Aí ele diz: em que se reviveu décadas depois do crime, acontecimento que entrou para o domínio público, de modo que se tornaria impraticável a atividade da imprensa para o desiderato de retratar o caso Aida Cury sem Aida Cury. Então, vou repetir aqui o centro onde é que fica, onde é que você mata o julgado, para você entender a ratio decidente do julgado. Ele diz, não alcança o caso dos autos, o direito ao esquecimento, em que se reviveu décadas depois do crime, acontecimento que entrou para o domínio público. Se o acontecimento entrou para o domínio público, há relevância social na discussão. Se há relevância social na discussão, a gente tem interesse atual na informação. Se temos interesse atual na informação, o direito público de se informar e de discutir as questões socialmente relevantes se sobressai em detrimento do direito à paz, ao anonimato e o direito de ser deixado de lado, o direito de ser deixado sozinho, o direito ao esquecimento. Perfeito, pessoal? Então, analisamos aqui, até agora, 2 casos da jurisprudência nacional. Um aceitando a invocação do direito ao esquecimento e o outro não aceitando a invocação do direito ao esquecimento, ambos usando a mesma ratio decidente, ambos usando as mesmas justificativas. A averiguação de existência ou não de interesse social na discussão. É importante que a sociedade discuta essa questão, então não tem direito ao esquecimento. É dispensável, é prescindível que essa questão seja discutida socialmente? Ela não tem valor enquanto discussão social? Então, nesse caso, prevalece o direito ao esquecimento. Tudo bem, meus queridos? Então, percebam que, inequivocamente, indiscutivelmente, o relator do processo, o ministro Luiz Felipe Salomão, reconhece a existência do direito ao esquecimento. Isso é indiscutível. Mas, nesses julgados, ele faz algumas ressalvas, porque ele, lembra do que eu falei para vocês, o direito ao esquecimento precisa ser aplicado com cuidado. A gente precisa de uma ponderação exauriente antes de aplicar essa tese. Porque se essa tese for aplicada errado, os danos que podem ser causados são absurdos. E aí, daqui a pouquinho, nós vamos falar agora do terceiro caso, e aí depois eu trago as ressalvas trazidas lá no caso da Aida Cury, as ressalvas que eles fazem ao direito ao esquecimento, tá bem? Então, vimos os 2 casos de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. Vamos agora para o terceiro caso, que é o caso de relatoria do ministro Ricardo Coeva, que, inclusive, a decisão é de abril desse ano, do finzinho de março, início de abril desse ano, que é um caso também muito polêmico, que é o caso da atriz Daniela Pérez. Mais uma vez, vou contar rapidinho a história para a gente poder bater em cima das razões jurídicas, né? O que acontece, pessoal? A Daniela Pérez, filha da escritora Glória Pérez, escritora de novela, né?
ela foi assassinada pelo par romântico dela na época, que era um sujeito chamado Guilherme de Pádua, que era casada com uma moça chamada Paula Tomás. A Paula Tomás e o Guilherme de Pádua decidiram matar a Daniela Pérez com 18 golpes de punhal. Na imprensa saiu uma história de que teria sido golpes de tesoura, mas a perícia mostrou que na realidade um punhal foi usado, né? Foram desferidos 18 golpes, né? Num matagal, onde o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás trancaram o carro da Daniela Pérez, mataram ela, foram para o distrito para poder dar condolências à mãe da vítima. O caso é grotesco. O caso é grotesco. É um sujeito ator global, mata a colega de profissão, enfim, vai parar atrás das grades. O caso é surreal. O caso é surreal. O que acontece? Guilherme de Pádua e Paula Tomás, à época, atuaram conjuntamente para matar Daniela Pérez. Consumaram o resultado naturalístico morte, houve crime de homicídio, não cabe discussão, qualificado, blá, blá, beleza. Foram presos. Ainda durante o período em que ficaram encarcerados, até 99, eles se separaram na prisão. Tudo bem, perfeito. Se separaram, cada um foi seguir sua vida. Em 2012, a revista Isto É decidiu colocar uma matéria no site, publicou uma matéria no seu site, trazendo intimidades da vida de Paula Tomás, um dos assassinos da Daniela Pérez. Só que a matéria claramente estava se retratando, estava se referindo, muito menos ao crime, às circunstâncias do crime e a situação do assassino, mas estava muito mais preocupado em mostrar minúcias da vida da Paula Tomás naquele momento. Quem era o marido, quem eram os filhos. E aí eles entraram com uma ação de indenização cumulada com a obrigação de fazer e de não fazer contra a editora da revista Isto É, entendendo que ali houve uma clara violação de direitos fundamentais básicos, inclusive de direitos humanos básicos em relação às crianças. Né? Existe dispositivo expresso do ECA e da Convenção sobre os Direitos da Criança que mostra que a criança não pode, de certa maneira, de maneira reflexa, responder pelos crimes dos pais. Quer dizer, a criança vai ser conhecida como a filha da Paula Tomás que matou a Daniela Pérez. Que culpa tem essa criança que não tinha nascido à época? Que culpa tem o marido dela hoje que talvez não a conhecesse à época? Então, esse tudo bem, que é um caso que precisa ser discutido, que é um caso que pode ser entendido como interesse público, mas espera aí, interesse público precisa observar o princípio, lembra do princípio básico lá no 44, no inciso 44 do artigo 5º, o princípio da intranscendência. A pena não pode passar da pessoa do acusado. Quando você expõe o marido e expõe os filhos de alguém que foi condenado por um crime, você está, sim, violando o princípio da intranscendência. O que aconteceu nesse caso, pessoal? Fizeram lá o pedido de indenização, com a obrigação de fazer e de não fazer. O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo juiz de primeiro grau no Rio de Janeiro, certo? O que foi dado? O que foi concedido? Primeiro, retirar a matéria do ar. Aqui não foi nem para alterar, para formatar a matéria foi retirada do ar, né? E aí foi arbitrado 30 mil de indenização para ela e 20 mil de indenização para cada um dos outros, certo? A editora recorreu. O TJ do Rio de Janeiro manteve a decisão. Recorreram para o STJ, mas não foi a editora. Quem recorreu para o STJ foi a Paula Tomás. A parte autora recorreu ao STJ. Por que a parte autora recorreu ao STJ? Porque ela foi pedir para que não houvesse reportagens futuras tratando dos casos, do caso Daniela Pérez, e que não envolvesse mais o nome dela. Ou seja, o que ela estava pedindo basicamente era direito ao esquecimento. Certo? E aí, nesse pedido de direito ao esquecimento, o STJ denegou. O recurso não foi provido. Mas aí o STJ teve a temperança de separar a decisão e de dizer que a decisão é uma para Paula Tomás e é uma para o outro. Para os outros, né? Para a família dela. Né? No caso da Paula Tomás, o que ela queria? O direito ao esquecimento. No caso dos outros, o que ela queria? Ela queria mostrar uma violação patente, flagrante, do princípio da intranscendência, que obviamente aconteceu. Né? Então, nesse particular, com relação à família dela,
O STJ deu provimento ao recurso, entendendo, usando como base aqui o artigo 5º, inciso 45, que trata do princípio da intranscendência, né? O artigo 3º do ECA e o artigo 16 da Convenção sobre os Direitos da Criança. Né? Aquelas crianças têm que ser preservadas, elas não têm nada a ver com isso. É absolutamente grotesco, é desumano, é injustíssimo que essas crianças paguem socialmente pelo crime que a mãe deles cometeu. Né? Agora, então, beleza. Nesse caso, essa parte, esse capítulo da decisão foi uma decisão de provimento. Mas o outro capítulo da decisão, que tratava do direito ao esquecimento em relação a Paulo Thomaz, não foi. Tudo bem, pessoal? E aí o STJ disse, nesse caso, que, havendo interesse social, não há que se discutir direito ao esquecimento, porque há interesse social nesse caso. Tudo bem, pessoal? Esse caso, pessoal, do caso Daniela Pérez, vou repetir o número do RESP. É o RESP 1.736.803, como eu falei, os 3 do Rio de Janeiro, né? 1.736.803. Se vocês colocarem aí RESP 1.736.803 do Rio de Janeiro, vocês vão achar notícia de abril desse ano, falando exatamente o que eu estou dizendo para vocês. A presença de interesse social fulmina a pretensão de se invocar o direito ao esquecimento. Tudo bem, pessoal? Então, fechamos o segundo bloco, né? Falamos do caso da chacina da Candelária, falamos do caso Aida Cury e falamos do caso da Daniela Pérez, certo? Casos em que houve a adoção, ou pelo menos a adoção em tese de que existe a invocação do direito ao esquecimento, mas casos em que ele foi adotado e casos nos quais essa tese não prevaleceu. Só a título de informação, pessoal, eu falei para vocês que há uma repercussão geral reconhecida no STF por conta de um RE interposto pelos irmãos da Aida Cury. Se vocês quiserem anotar aí o número do julgado, agora no STF, não é no STJ, tá? É o agravo em RE, o agravo em recurso extraordinário, ARE, agravo em recurso extraordinário, 833.248. 833.248. A repercussão geral está reconhecida. Eu acho pouquíssimo provável que o STF não reconheça a admissibilidade da invocação da tese do direito ao esquecimento em seara civil, mas se ele vai reconhecer ou não o direito ao esquecimento, no caso específico da Aida Cury, aí é uma outra história, né? Porque o STJ não entendeu assim. O recurso não foi provido, o resto que foi parar no Superior Tribunal de Justiça. Então vamos lá, pessoal. O que a gente viu até agora para a gente fazer um resuminho, para que fique claro? Vimos um conceito básico de direito ao esquecimento, vimos 2 precedentes históricos, falamos um pouquinho da natureza jurídica dos direitos que estão em conflito quando a gente fala de direito ao esquecimento, e falamos de 3 casos notórios na jurisprudência do STJ. Tranquilo? E dissemos que um deles acabou indo parar no STF. Tranquilo, pessoal? Para a gente encerrar, eu queria só trazer algumas ponderações que foram colocadas à baila pelo ministro Luiz Felipe Salomão quando do julgamento do caso Aida Cury. É indiscutível que o ministro Luiz Felipe Salomão e que o ministro Ricardo Cueva adotam a teoria do direito ao esquecimento. O adotam é uma palavra muito forte, né? Eles admitem a invocação do direito ao esquecimento. Para eles, o direito ao esquecimento é uma realidade e, a depender da circunstância, ela pode ser adotada, essa tese pode ser adotada. A questão é, ele fez, basicamente, 5 ressalvas no julgamento lá no 1.335.153, tá? Ele fez 5 ressalvas à adoção da tese do direito ao esquecimento. Eu vou ler para vocês agora, mas vocês vão perceber que, no fundo, ele não está negando o direito ao esquecimento, ele só está pedindo muita ponderação e muito bom senso na hora de se aplicar. A gente precisa de parâmetro de baliza jurídica factível, né? Efetiva, para que a gente possa aplicar essa tese, sob pena de a gente provocar nefastos prejuízos a quem eventualmente está do outro lado, tá bem? Deixa eu ler para vocês. As críticas trazidas pelo ministro Luiz Felipe Salomão são basicamente 5. Ele diz o seguinte, primeiramente: o direito ao esquecimento constitui um atentado à liberdade de expressão e imprensa. Atentado é uma palavra um pouco forte, mas é indiscutível que o direito ao esquecimento é uma mitigação da liberdade de imprensa e do direito à informação. Isso é fato. Não dá para discutir.
Até porque nós já falamos que são os dois direitos que estão nos polos dessa confusão. Tranquilo? Segunda crítica feita pelo ministro Luiz Felipe Salomão, quando da análise do caso Aida Cury, falando de ressalvas a se aplicar ao direito ao esquecimento. Segunda ressalva. O direito ao esquecimento afronta o direito à memória de toda a sociedade. Afronta no sentido de que ele está de frente, mas não entende. Preste atenção, entenda. Eu não estou dizendo que o direito ao esquecimento configura afronta ao direito à memória. Eles podem conviver? Podem. Mas é indiscutível que um, de certa forma, coloca o outro em xeque. Aí cabe ao julgador, cabe ao hermeneuta, na situação específica do caso em concreto, achar o meio termo entre as situações. Tá bem? Mas que realmente relativiza a liberdade de imprensa, o direito à memória, a liberdade de informação, isso é claro. Terceira ressalva. O direito ao esquecimento pode ensejar o desaparecimento de registros sobre crimes e criminosos perversos, podendo prejudicar o acesso a importantes informações de inegável interesse público. É aquela história, pessoal. Existem crimes, existem coisas que precisam ser discutidas para sempre. Elas não podem sair do ideário social nunca, porque elas nunca podem ser esquecidas. E por que elas nunca podem ser esquecidas? Porque elas nunca mais podem acontecer. Não tem outro jeito de você evitar que uma grande catástrofe aconteça. Não tem jeito melhor do que cutucando a ferida. É desconfortável, é ruim, mas é necessário. É necessário. Porque senão o tempo vai abrandando os efeitos. E daqui a pouco a gente pode ter uma repetição de realidades crudelíssimas. Ok? Quarta ressalva. A veiculação lícita de informação não pode se tornar ilícita pelo mero decurso de tempo. Essa é muito importante. Não é porque passou o tempo que uma reportagem era admitida e tem que deixar de ser admitida. De jeito nenhum. Não tem nada a ver com decurso de tempo, pessoal. Tem a ver com interesse na discussão, interesse público na discussão ou não. Tá bem? O decurso do tempo não traz ares ilícitos para uma matéria jornalística, para uma discussão social que foi ilícita no seu nascedouro. Tá bem? Isso precisa ficar muito claro. Não é porque passaram-se 30 anos, 40 anos, que falar sobre aquilo novamente necessariamente é uma violação de direito à privacidade. Não necessariamente. Tá bem? E aí, mais uma vez, por fim, ele coloca: os fatos de interesse público mitigam a privacidade e a intimidade em detrimento do interesse público, que é o parâmetro mais confiável para a gente utilizar nas discussões em que envolve um conflito entre intimidade, vida privada e paz, e o direito ao esquecimento, obviamente, né? E a liberdade de imprensa e dignidade da pessoa humana também cabe muito aqui, né? E liberdade de imprensa e liberdade de informação. Tranquilo? E o direito à memória também tá previsto aí. Tudo bem, pessoal? Essas são as ressalvas trazidas pelo próprio ministro que admitiu a aplicação da teoria. Para você perceber, pessoal, que em matéria de conflito de direito fundamental, de antinomia jurídica envolvendo princípios e direitos fundamentais, a regra da ponderação ela é muito necessária. Ela é um passo primordial para que a decisão judicial seja justa, para que eventualmente a gente não tire do convívio social, não tire da discussão social, não tire do conhecimento social informação importante que precisa fazer parte do ideário, mas ao mesmo tempo também a gente não passe a uma eternização de assassinato de reputação, que a gente não aniquile a paz de alguém que um dia eventualmente errou, mas que tem o direito de recomeçar sua vida, já que a ressocialização é um dos pilares básicos, é um dos objetivos primordiais da política penal no Brasil. Meus queridos, em termos bem rápidos, era isso que eu tinha para discutir com vocês. Na realidade, a minha intenção foi fugir o máximo do juridiquês, trazer uma discussão clara, de certa forma, fluida, tranquila, um bate-papo descontraído, sem muita burocracia. Mais uma vez, eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. É uma honra para mim poder separar um tempinho para a gente poder conversar. Professor André Luiz, muitíssimo obrigado. Obrigado a todas as entidades, as faculdades e as iniciativas que trouxeram, que fizeram do Direito à Live uma realidade. Mais uma vez, Faculdade FAED, Faculdade CEUP, a Universidade Estadual do Piauí, Enjures, Conect Jus, Instituto Melhorem. Meus parabéns a todos vocês. Muito honrado com o convite, precisando de mim, estamos às ordens. Um abraço, pessoal. Boa noite, tudo de bom.
Professor André, não estou ouvindo o senhor. Pronto. Agora sim. Na verdade, professor, todos nós sentimos muito honrados, né? Nós percebemos que você conseguiu trazer bastante esclarecimento sobre esse tema que, como você colocou, é um tema que não, vez ou outra, nós nos lembramos, né, sobre o direito do esquecimento e que realmente você apresentou nesses casos emblemáticos e que tem repercussões importantíssimas, né? Porque o direito do conhecimento, a nossa história e a história de uma determinada cidade, determinado bairro, né, está bem atrelada a isso, né? Então, você conseguiu trazer e principalmente esses elementos aí que não se pode, para que o direito à história, né, essa história que é importante a gente saber de onde viemos, o que aconteceu, por que aconteceu e os fatos, como realmente aconteceram, isso serve de uma bússola que nos orienta, né, para uma coisa diferente, uma situação diferente. E o direito tem que ponderar, né, como você bem colocou. E, professor, eu achei brilhante, e, na verdade, todos nós aqui ficamos bastante agradecidos pela sua palestra, tá bom? Então, turma, olha a turma, aos ouvintes aqui, Peso do hábito. exato, rapaz, porque a gente estava na sala de aula até pouco tempo, né, e aí a gente voltou aqui. Vocês acessem o site, né, para confirmar a presença, a emissão de certificados irão para os e-mails e agradecemos a disponibilidade de todos. Professor, foi um prazer enorme. Até mais, boa Prazer noite. foi meu. Muito obrigado, boa noite.